Alvíceras. Professor Ronaldo Prestes, mais uma vez aqui com a gente. Dá uma ótima notícia, né? Excelente, alvíceras significa isso. Inclusive, lembrei agora que você é alvinegro. Sou alvinegro. Não é isso? É verdade, alvinegro. Alvíceras. O alvinegro está aqui. Mas sabe por que alvinegro? Porque eu sempre digo o seguinte: eu não conheço contrastes mais harmônicos do que o preto e branco. Vai dizer que preto e vermelho. Eu acho. Nem preto e contraste vermelho. o preto e vermelho conseguem se fazer. Deixa eu ver aqui. Ah, Aí, ó. Não é? Eu acho. Alvinegro, né? É isso aí. Alvíceras. Por falar em alvíceras, eu soube que o senhor, alviçareiro, hoje vem trazer notícias do edital da UERJ. Sim, sim. Vamos falar O que sobre isso. voltou? O que voltou? Na verdade, o edital só mudou numa filigrana. Mudou num pormenor, num detalhe. Porque Um ajuste fino, uma sintonia fina. Uma sintonia fina, isso. Eu fiz o confronto, eu estava sequioso do edital, doido que o edital saísse. E aí eu analisei o edital todo. Ele está a mesma coisa que o edital pós-pandemia, no 2019, eles fizeram uma mudança em 2020, e está igualzinho. A exceção? A exceção, isso que eu ia falar. Estou criando suspense, né? Criando suspense. A exceção... Eu já sei, eu estou fingindo que eu sei que já estou sabendo. Lógico, né? A exceção do acréscimo da figura de linguagem, que é uma figura de pensamento, o paradoxo. Eu vibrei com o paradoxo. O retorno. O retorno. A volta dos que não foram. O retorno de Jedi. O retorno de Jedi. O paradoxo que ficou durante esse tempo todo, o paradoxo nunca saiu de linha, se me permite essa associação, nunca saiu de linha, no exame discursivo para o pessoal da área de humanas. Não saiu o paradoxo, estava lá sempre. Ele saiu dos exames de qualificação há 4, 5 anos. Sim. E ele volta agora, o UERJ volta com paradoxo. E é bom, Eram bom, 7 né? figuras, maravilha. Eram 7 figuras, agora serão 8 no hall ali, no elenco. Sem contar com sinestesia. Não, sinestesia não. Elipse. Sim, que a elipse entra na outra parte. Mas poderia ser considerada também, mas entra sim, uma figura, né? Exatamente, bem lembrado por você. Inclusive, depois você me lembra, daqui a pouquinho, vou deixar você continuar para falar daquela elipse, porque teve gente que me perguntou do hino. A gente falou no último episódio. Eu acho que não ficou muito claro. Porque teve gente que perguntou ali, eu entendi, mas eu acho que tem gente que não entendeu. Só não esquecer de perguntar. Não. Eu explico, pode ser que eu esqueça aqui. Eu te lembro. Mas o paradoxo, ele volta, isso é o único detalhe, a única diferença do conteúdo do programa deste ano da UERJ para os programas anteriores, nos últimos 4, 5 anos. Não é uma indicação? Exatamente. O que significa? Provavelmente a UERJ vai cobrar, embora o paradoxo nem sempre seja construído num jogo vocabular, porque tanto paradoxo como antítese, essas imagens... Dá para confundir, né? Bastante. Eles se assentam sobre ideias opostas. Mas o paradoxo nem sempre, a antítese, agora eu vou falar da dupla antítese e paradoxo. Certo. Nem sempre antítese e paradoxo trabalham só com o jogo de palavras, podem trabalhar com o jogo de ideias, com o jogo de imagens. Você pode ter um paradoxo imagístico, você pode ter uma antítese imagística, não necessariamente, claro, através da articulação da linguagem, através da linguagem. Mas a linguagem pode provocar uma imagem. Eu vou explicar isso aqui bem melhor. Então, volta o paradoxo. Das duas, uma. Eles cobram uma questão cheia. Embora nas crônicas não vi muitos paradoxos, eu tenho que ter até agora 2. Eu quero comentar. Já é suficiente. Já é suficiente. Você acha que eles podem ter visto o paradoxo antes? Aqui tem um paradoxo, vamos colocar no edital, recolocar. Sim, pode ter acontecido isso. Ou vão cobrar uma questão cheia de paradoxo, ou eles vão cobrar uma questão de antítese, e nas alternativas eles vão pôr antítese e numa outra paradoxo. Eles podem fazer de qualquer maneira, o candidato vai ter que saber essa grande diferença. Parece que é uma pequena diferença, mas ela é enorme entre antítese e paradoxo. A antítese, como eu disse... Você que é um jovem ancião, muito obrigado. Conta gostei, pra gente. Olha o paradoxo. Gostei dessa. Não, você gostou? Você gostou porque eu acertei o paradoxo, porque eu coloquei o jovem onde não deveria. Mas é isso mesmo, é o jovem e ancião. A antítese trabalha com oposição, ideias que são antagônicas. Estão numa antinomia, nessa oposição. O paradoxo também. O paradoxo trabalha com ideias opostas. Sendo que o paradoxo
Eu acho que a melhor definição de paradoxo é essa daqui: uma contradição aparente. O que significa contradição aparente? Parece uma contradição, mas na verdade não é. Então, a antítese trabalha com as oposições estancadas, as palavras que estão em oposição ou as imagens estão nos seus devidos lugares, e o paradoxo não. O paradoxo é a fusão dos opostos. Sim. Aí é que está o grande problema. O paradoxo funde os opostos. E na hora que ele funde os opostos, no primeiro momento ele cria uma coisa chamada incongruência, um contrassenso. Choca o racional. E aí as pessoas acham isso muito estranho. Então, o paradoxo de cara... Vou dar um exemplo típico. Você diz assim, num poema do Drummond, em 2 versos, ele diz assim, em cima o firmamento, em cima, vírgula, o firmamento, e embaixo a terra. Ora, você tem aí os espaços bem separados. Sim. Firmamento, céu e terra. Né? E em cima e embaixo. Você tem 2 antíteses. Sim. E eu sempre gosto, quando eu explico isso, e atenção pessoal, vou falar bem devagar para vocês entenderem, o paradoxo, na antítese, você pode aplicar uma fórmula matemática. 1 mais 1, resultado 2. Certo. Ou seja, 2 ideias que estão em oposição e que no somatório apresentam 2 ideias distintas, diferentes. Sim. Se você pegar céu e terra, você vai ter céu mais terra. Façam sempre isso. Sim. Pega as palavras-chave ou palavras-chaves, céu e terra igual a céu e terra. Dia mais noite. Dia mais noite, né? Dia e noite. Sim. Agora, quando você faz isso aqui, um exemplo que eu acho lindo, se eu não me engano, é do Cruz e Souza, a saudade é uma ausência de presentes. Olha, você lê, eu me lembro quando eu tinha uns 15 anos que eu li isso pela primeira... Lindo! Eu li pela primeira vez, eu falei, não entendi, peraí, a saudade é uma ausência de presente? Porque saudade, para mim, sempre foi ausência de alguma coisa. Eu sinto saudade de uma coisa que está ausente. Sim. Depois de muitos anos, fazendo um trabalho de hermenêutica, eu no podcast anterior... Exegeta. Você gosta, adoro essa palavra. E eu me lembro que no podcast passado eu falei dos registros acásicos ou acásticos. Sim. E eu tentando entender isso, a saudade é uma ausência de presente. Sabe quando você olha para um trecho, para uma frase, se emociona? Eu sempre achei muito bonito. E eu acho que os superiores ficaram apiedados de mim e me passaram a imagem perfeita. A saudade é uma ausência de presente, sim. Uhum. Se você pegar a palavra ausência mais a palavra presença, que estão em jogo nessa oposição, sim, você vai ter como resultado não ausência e presença. Você vai ter como resultado uma coisa só, ausência de presente. Então, uma novidade para vocês. Existe a fórmula matemática, existe a fórmula filosófica. Para a filosofia, já a fórmula que eu vou lançar agora, e a filosofia acolhe muito bem, é uma fórmula que ela já é paradoxal. 1 mais 1 igual a 1. Ou seja, uma ideia que somada a outra ideia, ambas em oposições, apresenta como resultado uma única ideia. E é isso. Ausência mais presença não é ausência e presença. É ausência de presença. Porque quando ele diz a saudade é uma ausência de presente, e vamos explicar, vamos decodificar isso, e realmente, é uma ausência, quando nós temos saudade de alguém, de alguma coisa, sim, de algum lugar, isso tudo está ausente no plano físico. Sim, sim. Mas está presente no plano moral, espiritual, emocional. Né? Então, a ausência de... A saudade é isso. Eu tenho saudade de uma mulher que eu amei, ela não está fisicamente presente, mas ela está o tempo todo no meu coração, no meu enternecimento. Foram muitas, Ronaldo, ao longo da vida. Não foram tantas assim. Não tantas que marcaram, né? Essa foi boa. Tantas que marcaram, né? Você tem rugas por isso também. Tem rugas aí decorrente da idade, né? Sim, mas idade, não, assim, né? todos temos. Mas eu digo assim, sempre o amor, sempre... o amor traz alegrias e também, às vezes, a gente sofre, né? Já que você quer saber, então eu vou confessar, eu sempre sofri por amor, sempre sofri por amor. Entendeu? Bonito, você reconhecer isso. Eu sempre sofri por amor. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você estava falando, a gente estava falando do dia e noite, eu pensei em urbano, rural. Não, entendi. A pergunta é, se eu disser assim, quando a gente tem um dia muito difícil, muito cansativo, deu tudo errado, diz assim, tem dia que é noite,
Lindo, paradoxo. Esse é paradoxo. Parabéns. Quando eu falo o dia e a noite, Aí você separou, você eu separei. É antítese, contrário. Quando eu digo que tem dia que é noite, é paradoxal. Eu vou mais longe. Você sabe que existe um paradoxo que a filosofia trabalha muito, pouca gente sabe disso. É porque eu leio muito, né? Eu gosto de ler. É o paradoxo da imortalidade, é um paradoxo. Eu sempre falo ligado a uma área da filosofia, cujo nome agora eu esqueci. E qual é o maior paradoxo? É o próprio homem. Já reparou que nós o tempo todo agimos como se fôssemos imortais e somos mortais. Se o ser humano, para a filosofia é isso, se o ser humano pensasse pelo menos um minuto, nem isso, Sim. 30 segundos por dia, que ele é mortal, que um dia ele vai morrer, que ele vai desaparecer, ele não teria tanto orgulho, tanta jactância, né? Ele não teria tanta coisa negativa. Jactância é bravateiro, cara, né? Exatamente. Quer dizer, ele não seria, né, assim, se achando sempre o melhor de todos. Sim. Quer dizer, ele é mortal. Olha o paradoxo. É o paradoxo da imortalidade para a filosofia. Ele é mortal e age como imortal. Maravilha. Ronaldo, por coincidência, a gente falou do meu livro semana passada, semana retrasada. Sim, é maravilhoso, eu tenho que reforçar. Você são crônicas lindas, fez as revisões, né? A revisão gramatical. E, por coincidência, tem uma crônica que é paradoxo. Não sei se você lembra. Sim, lembro. Fala de um garoto que, basicamente, é o seguinte: o garoto não estuda. E aí ele diz para o professor que o professor pede para fazer um texto falando de paradoxo. Aí ele diz, professor, eu estudei tanto, que tem isso, né? A gente fala, professor, consegui uma nota baixa. Professor, mas eu estudei tanto, professor, não entendo o que aconteceu, né? E aí ele diz, professor, estudei tudo, só não estudei o paradoxo. Se ele estudou tudo, ele tinha que ter estudado o paradoxo. Exatamente. Né? E no meio tem uma poesia, não sei se você lembra, que fala dos paradoxos. Tem algumas frases no meio da crônica falando de paradoxos. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aliás, a gente está insistindo no paradoxo, é importante, porque... Vai cair. Por isso a gente está falando aqui. Hoje a gente vai até direto ao ponto nas crônicas, porque nós vamos avançar aí. Sim. Mas vamos falar das coisas. Essa discussão é importante, né, dos paradoxos, porque é uma questão aí praticamente certa. Eu recomendo a leitura desse livro, Crônicas do Século XXI, do professor Vladimir Correia da Silva, espetacular. O Ronaldo tem uma participação, né? Mentira, não tem nada. Olha só, aprovação paradoxal, fala assim, no silêncio absoluto só ouvia a sua voz. E é uma das... No silêncio absoluto só ouvia a sua voz. Olha só, olha que paradoxo. No silêncio absoluto só ouvia a sua voz, tá? Uma que tem a ver também com o que você falou, nostalgia no desejo de viver o seu presente. Sim. Liberdade é a paixão aprisionada em nossas mentes. Liberdade. Primeiro é uma metáfora bonita, né? Quer dizer, a liberdade é uma paixão aprisionada. Quando você usa o termo aprisionada, você fecha com liberdade. E isso cria uma incongruência, um contrassenso no primeiro momento. Te perdi no instante. Como é que pode ser uma liberdade? Desculpe-me. Por favor, pode falar. Como é que pode haver uma liberdade aprisionada? Lógico que pode. Sim. Se é estéreo, a relação é fecunda na mistura. Você está me lembrando, sabe o quê? Aquele pensamento de Jean-Paul Sartre, quando diz assim, o homem está condenado a ser livre. Caramba, olha que o homem está condenado a ser livre. Quem fizer o primeiro comentário lá, vou dar o livro. O aluno que comentar primeiro lá, professor, eu quero o livro. Se alguém quiser, né? Se tiver interesse aí, pode depois fez a propaganda, né? É maravilhoso, pô. Então é isso. Primeiro que fizer o comentário, me manda mensagem aí. Sim, lembrei agora. Concluindo. Não, eu já concluí. Jovem ancião. Obrigado pelo jovem. Paradoxo, jovem ancião. Então eu lembrei agora, você falou aqueles 2 primeiros versos do hino nacional que não ficaram claros. Porque tem a elipse ali, isso. Porque você tem ali, eu expliquei naquele podcast, você tem nesses 2 primeiros versos, as margens praças do Ipiranga, quer dizer, ouviram do Ipiranga as margens praças de um povo heróico, o brado retumbante, então uma inversão. A inversão. Então você tem aí 3 grandes figuras. Primeiro, o Hipérbato. Que não cai, esse não cai, não é. Não cai. Que é a inversão. Que é a inversão. Então, até a gente fala, é talvez a figura mais importante nesse fragmento, nesse trecho, porque é estrutural. É estrutural, você tem uma inversão. E aí você tem
esse hipérbato, que na ordem direta seria as margens, praças do Ipiranga, quer dizer, do Rio Ipiranga. Do Rio Ipiranga. Aí tem a elipse. Elipse. Ele não colocou o Rio. Não Está colocou, omitindo o Rio, exatamente, mas fica subentendido aí que tem o Sim, Rio. exato. Sim. Então, as margens plácidas do Ipiranga ouviram, elas é que ouviram, elas foram as testemunhas. Ouviram o brado retumbante, que é o grito forte daquele povo heróico, de um povo heróico. E, no entanto, quem não conhece acha que a elipse está no início. Eles ouviram, o eles é que foi omitido. Como se fosse um sujeito indeterminado, porque são dois casos de indeterminação do sujeito. O primeiro caso é esse, verbo na terceira pessoa do plural, sem referência a um termo anterior, alguma coisa contextualmente que viria a ser o sujeito. Perfeito. Qual é a outra figura? Você falou de elipse e a personificação. Sim. As margens calmas, tranquilas, plácidas, quietas. A gente tem falado muito de personificação, que tem muita coisa de personificação nas crônicas. Quando aparece personificação, não é prosopopeia. Eu não sei, eu vou dizer para você. Pode aparecer? Pode. Embora no conteúdo programático a UERJ ponha personificação, muitas vezes nos vestibulares mais antigos ela colocava prosopopeia. Se personificação é vamos raciocinar, se a personificação é uma das nomenclaturas dessa figura, que existe a outra, a prosopopeia, e existe aquela que você aprendeu comigo, o animismo. Então isso não deixa de ser. Ela pode trocar. Aliás, os estudantes aprendiam mais de 15 anos para trás, há 15 anos e para trás, os alunos aprendiam mais, os professores trabalhavam mais sob a nomenclatura de prosopopeia. Depois, quando o Oeste começou a falar muito em personificação... Simplificou aí. Então, até que eu me lembro como se fosse hoje. Eu sou longevo no magistério. Ó tempore ó mores, ó tempos, ó costumes. Então, no plano terreno também. Como nós estamos analisando... Se a Terra tem 4,5 bilhões de anos, você é muito jovem. Sim, muito obrigado. Agora você conseguiu se redimir da ironia, mas a ironia, ela é bem feita, a ironia sarcasmo, aquela comicidade sutil, inteligente, fina, ela é bem-vinda, né? Então... Faz parte. A gente está falando de linguagens aqui, se a gente não contar umas histórias, o pessoal fica muito triste, né? Exatamente. Então, eu nem lembro o que eu estava falando aqui agora, eu esqueci, você fez uma brincadeira com a idade. Então, estava falando da ironia, e a ironia que é prosopopeia. Sim, agora eu lembrei. Então, a prosopopeia, eles usavam muito prosopopeia, depois começaram a usar a personificação. O Enem já usou animismo uma vez. É mesmo? Usou uma vez animismo, só me lembro qual foi, mas usou o animismo. A UERJ eu acho que não usaria o animismo. Certo, mas ela pode até usar e fazer metalinguagem, porque a UERJ tem uma mania que eu acho linda. Legal. Ela no próprio enunciado da questão, quando ela apresenta questões, nem sempre, mas na maioria das vezes, até as questões técnicas, ela faz um esclarecimento. Eu lembro de figura de linguagem, teve uma que ela apresentou, ela disse, figura de linguagem, aquela figura, não lembro qual era, isso, e depois cola. Ela esclarece. Isso é uma forma de metalinguagem. Então, ela pode até colocar a palavra animismo, mas explicando. Ela sabe que teria que colocar a explicação, porque o aluno, a maioria dos alunos não conhece ou não conhecem. Repare que eu falei, a maioria dos alunos conhece ou não conhecem. A maioria ou alunos? A maioria dos alunos, aí é o coletivo partitivo, a concordância facultativa. É isso. Aí eu sempre brinco quando dou aula de concordância, me desculpe essa pequena digressão, quando dou aula de concordância, eu digo assim, não há casos especiais, a regra é uma só, o verbo concorda com o sujeito. Acabou. A gramática não me faz nenhum favor. A maioria dos alunos sabe, ou eu concordo com a maioria, que é um núcleo no singular, ou eu concordo, exatamente. Mas, então é isso, você tem a personificação, o hipérbato e tem a elipse da palavra rio. Vamos lá, vamos para as crônicas. Agora, hoje nós vamos direto ao ponto. Sem as leituras a gente vai indicar. Vamos pedir para reforçar aí, que vocês reforcem as leituras. Eu acredito que vocês estejam acompanhando. Importante. Pega o livro, acompanha. Me permita o troca-troca dos óculos. Não, eu também. Agora, jovem ancião. Eu coloquei meu chapéuzinho aqui, minha boina, porque... para proteger a careca do frio, né? Comprei, inclusive, aqui perto, estava falando com o Fabrício agora, tem uma chapelaria do final do século XIX. Que maravilha. E eu fui lá e comprei. E aí
Eu tô falando isso porque também já dificulta um pouco a colocação aqui, a retirada dos óculos, mas não tem jeito. É, Ronaldo. mas você retira os óculos, mas você não põe outros. Eu não falei É outro. porque Eu não falei outro, eu falei outros. outros É são os óculos, os os óculos. óculos. É isso, são dois. Óculos, óculos. É isso. Olhos, no latim, olhos. É por isso que eu digo meus óculos. Eu não falo meu óculos. Meu óculos Sim, é sim. criação popular. Você Tem que- monóculo, né? Tem É outra monóculo, história. é outra história. Exato. Mas Vamos lá, ecos vamos do lá. carnaval. É uma crônica muito eu vou dizer, graciosa. Por que graciosa? Mas ao mesmo tempo ela encerra uma moral. Algumas crônicas dessa compilação aqui do Veríssimo encerram alguma moral, alguma questão moral, encerram um ensinamento. Esse ecos aqui significa lembranças, né? Lembranças do carnaval. E qual é a grande questão aqui nessa crônica? É a questão de um código que esse casal criou para se comunicar. No início ele fala dos códigos, Ele né? vai dizer, com o tempo o casal desenvolveu um código. Olha, o código é linguagem, cuidado com isso, que o UERJ pode cobrar, está lá no conteúdo. Certo. A linguagem verbal e a linguagem não verbal. A linguagem não verbal é a parte da imagem. Pô, é ótimo. Quem vai fazer a prova, se deparar com esse parágrafo aí, Exatamente. Quer dizer, então você tem a linguagem, não, o que é um código? É uma linguagem não verbal. É uma muito linguagem comum no jogo de truco. de truco, né? Eu não. Os parceiros combinam antes, puxa a orelha, para poder dizer para o cara a carta que eu tô é essa. Tem isso, né? Que é por aí, né? Ele fala, Sim. inclusive, né? Um aviso para mudar de assunto, puxar o lóbulo da orelha Sim, direita sim, significa pare de E beber. acabou dando tudo errado. Por quê? Porque o protagonista, que são os dois protagonistas, falar em protagonista, vou até tirar os óculos, Agora é importante. é Né? muito importante. Vou até me ajustar na cadeira aqui. O que mais se vê nessas crônicas do Veríssimo, e atenção, isso pode ser um outro vaticínio, são várias vozes, você tem até 3, 4 vozes numa crônica, que são os personagens. Sim. Isso é o que está lá no conteúdo de polifonia. A UERJ está lá junto com intertextualidade. A polifonia é muito similar à intertextualidade, mas não é a intertextualidade. Então, cuidado. Caiu na prova alguma coisa fazendo referência a algumas vozes de uma crônica, podem marcar a polifonia. Várias, fonóis, som. Pô, e tem vários umas sons. aqui que você até se confunde. Tem Exato. várias pessoas falando, né? Parabéns, gostei. Você Mas me não é. ajuda aí, você ajuda demais a análise, ajuda demais. Eu tô lendo as crônicas. Mas, lendo, mas não é qualquer leitor, não. Obrigado, Às vezes o leitor bate cabeça com uma obra que ele está lendo. Mas é uma obra Mas você- agradável, né, gente? Mas não é só porque é agradável, ela tem. Bom, mas enfim. Obrigado, Rodolfo. Obrigado. Não, Rodolfo. mas é verdade. Então a polifonia é um assunto que a UERJ eu acho muito provável, porque do jeito que você falou, e é verdade, em algumas crônicas você até se confunde, porque algumas crônicas aqui são assentadas em 90% de diálogos, nos diálogos. Sim, Você muito. tem diálogos o tempo inteiro. E aí você se É perde. informais, né? Você vê. É, Ele escreve bem os diálogos, né? Informalidade, né? Porque e ela cria uma. não sei o que, umas formas de. Isso cria uma dinamicidade incrível. Por mais que você olhe, você fica tão acostumado com crônicas curtas, quando você vê uma crônica com 3, 4 páginas, você fala, caramba, eu vou ter que ler isso aqui, mas você começa a ler como ele trabalha bem os diálogos, essa ligeireza estrutural, eu adoro falar essa palavra, ligeireza, porque eu não vou comer o ditongo, a semivogal, não é ligeireza, é ligeireza, já falei sobre isso. Ligeiro. Ligeiro. Enfim, então, é bem importante isso. Eu vou pedir Então, até só um pro. minutinho, só. Só enquanto você vai explicar, Fabrício, coloca pra gente aquela imagem, porque fala aqui do sarong. Sim. Aí, Mas eu Fabrício vai posso ler, colocar pra mas- gente, vai. Aí, ó, que ele vai falar do sarong, olha só. Espetacular. O sarong, que seria essa parte aqui da Esse saia, saiote né? aí. Ronaldo, Saiote. você já saiu com o Eu, sarong carnaval, no carnaval. querido, eu sou do tempo do carnaval. Eu já tive 18 anos, 19. Eu ia para a Zona Sul, garotão. Nos cursos, lenhadores, lenhadores, blocos, cursos, isso, lenhadores. isso. De sarong, porque era, por incrível que pareça, e aí a mesma coisa, esses alunos todos, hoje os jovens, eu adoro os jovens, eu tenho muito carinho pelos jovens, um dia eles terão a nossa idade.
E aí eles vão conversar com os mais jovens vão começar a rir. Você começa a mostrar essas coisas de hoje, daqui a 50 anos para os mais jovens, né? Eles vão sentir o que vocês estão sentindo agora. Falei, esse cara é muito saudosista. Não, é porque a gente viveu essa época. Sim, E eu me lembro que era a única fantasia de carnaval que não ia contra a nossa masculinidade. Interessante isso. O homem podia usar um sarong, era uma saia. Nós podíamos usar. E havia um preconceito muito grande naquela época. Tolice, Sim, né? sim. Então, Eu tô até pensando que pode acontecer, não que eu esteja pedindo, desejando isso, de repente um aluno está vendo essa imagem, vai na internet, procura, faz uma montagem com o rosto do Ronaldo. Eu estou pedindo para fazer isso. Eu estou sugerindo isso. Com sarong. Usei muito sarong. Quer dizer, muitos assim, mas muitos menores do que essas saias, saiotes. Muito legal essa imagem, cara. Bacana. Sarong não deixa de ser a palavra em si, ela já é diacrônica, ela já está ultrapassada, é um anacronismo. Tem muito disso, né? Mas vamos lá. Muito bem lembrado. Mas você ia fazer alguma observação? É uma codificação, eles criam um código. Vamos falar rapidamente dessa crônica aqui. Esse código é linguagem não verbal. E qual é a mensagem? Eu comecei analisando essa crônica falando de uma mensagem que é subjacente, que encerra a questão moralizante. Qual é? Que nem, agora que é o grande detalhe, e aí eu estou preocupado porque isso pode aparecer numa questão de leitura, de interpretação, nem com códigos o casal se entende. É uma mensagem. É isso aí. É isso aí. Nem sob codificação o casal se entende. E ele retoma no final, ele fala de código também no finalzinho. Exatamente. Né? Quer dizer, então, é uma discussão através do código, é a discussão da relação através do código. Porque verbalmente os casais já não se entendem, nem com código. Mas tudo bem que ele se embriagou, ele bebeu um pouco. E ele fala de repassar o código lá no final. É a grande característica da crônica. É isso. Ecos do Carnaval. E agora, José? E agora, Carlos Drummond de Andrade? E agora, José? Esse aqui é o verdadeiro José. Eu acho essa crônica maravilhosa, o verdadeiro José. Bom, eu vou começar dizendo o seguinte: o que eu vejo aqui é que vai apresentar a grande questão aqui no o verdadeiro José é o regionalismo, né? A questão dos regionalismos, do comportamento. São características distintivas, principalmente com essas metrópoles de Rio de Janeiro e São Paulo. Sim. Essa crônica chama mais atenção por essas características. E aí me vem à mente uma palavra que raramente eu uso em sala de aula, a palavra apanágio. Você sabe o que significa a palavra apanágio? Apanágio. Nós somos uma pluralidade de aspectos. O ser humano, vou falar do ser humano, nós somos uma pluralidade de aspectos. Mas cada um de nós tem uma característica central. Eu tive a sorte de lá para os 40, 50 anos descobrir qual é a minha característica central, que não vou revelar aqui. Nem a você eu vou revelar. Na parte do particular é coisa minha. Como você tem isso? Quem descobre a característica central tem uma facilidade melhor para se viver. Quem descobre a sua própria característica. A característica central. Se você descobrir também da sua amada, já melhor ainda. Então, cada um de nós tem uma característica central. Então, existem apanágios. Apanágio é a característica mais importante legal. De um povo, de uma região. O italiano altissonante, mas que ele fala muito alto o tempo inteiro. Isso aí é um apanágio do italiano. O carioca, sempre malandrão, aquele jeito todo. Isso. Ele deixa claro isso. É essa a grande marca. Então, acho que a palavra-chave, pessoal prestando atenção aí, a palavra-chave é apanágio. Pensa na característica central de duas regiões que têm uma importância social, um prestígio social muito grande. O Rio de Janeiro e São Paulo. Então essa é a grande marca. Em São Paulo, é a antítese do paulistano. Isso é ótimo. Não é isso? Isso é ótimo. Porque o pessoal vai ler isso, né? É inteligente essa análise. Não é isso? Exatamente. E no Rio de Janeiro é o contrário. Ele é a antítese do carioca. Maravilhoso. Comportamento de paulistano. Sim, comportamento de paulistano. Muito boa essa crônica. A crônica é maravilhosa. Deixa eu ver se existe mais alguma Agora, assim, coisa. Lembra uma dupla personalidade, né? Sim. A marca é essa, a dupla personalidade. Ou seja, o duplo regionalismo, né?
Eu vejo como isso. Então, essas Essa foi a metrópoles marca que eu vi aí, né? foi a grande marca. As metrópoles de mais prestígio. No final, ele deixa muito mais claro isso. Tá? Mas é uma crônica muito boa. Ah, lá no finalzinho Aham. dessa, Uhum. eu achei legal, lá o último parágrafo, 2 viúvas dormiam sozinhas, a do Rio São José, aquela rocha de critérios, A gente não pode esquecer. a rocha aí, né? É, E a de São Paulo sem o seu carioca, aquele sopro de ar marinho. Metáforas. metáforas. E a gente não pode Duas aí esquecer no que mesmo. isso aqui já começa, o José morreu com justeza poética. Então, né, essas, o pessoal de São Paulo enaltecendo José, o pessoal do Rio de Janeiro Rio. também. Tipificações regionais. Apanagem de tipificação regional, característica de cada região, de cada povo do Rio de Janeiro, do Beleza. povo de São Paulo. Essa é a marca, pode ser que eles cobrem isso. Homem que é homem, que é a próxima, essa daí é perigosa, né, Ronaldo? Ela é uma crise no fundo. Perigosa, quer dizer, de falar dessa crônica é difícil, eu né? só quero chamar a atenção, pode ser que a UERJ cobre, mas como crítica. Como uma crítica. Sim, né? sim. Então, uma coisa interessante é que esse título aqui Muito anacrônica, né? é muito anacrônico, que é o homem que é como se fosse assim. Eu era garoto e ouvia essa questão machista. Meu pai várias vezes dizia para mim, homem que é homem não chora. É. E ele vai pontuar isso o tempo inteiro, só que ele vai diversificar. Ele vai criar homem que homem não come soufflé. Outro dia eu comi um soufflé e comecei a me lembrar, viu, Fabrício? Eu ria dessa, eu falei, caramba, homem que... ficou isso na minha cabeça, homem que homem não come soufflé. Né? Então, ele usa assim, elementos intertextuais anacrônicos. Muitas citações deles aqui são já ultrapassadas, né? Porque é aquilo que a gente já conversou algumas vezes. A crônica tem seu tempo de validade. Eu acho que tem umas expressões também idiomáticas que a gente não usa mais. Sim. Quer dizer, assim, a situação 3, eu coloquei assim. Gostei. Você faz essa eu olhei o edital. Eu olhei o edital, tinha expressões. Então tá explicado. Aí eu comecei a catar aqui. Eu tenho que achar a expressão idiomática. Mas antes de esclarecer, o que seria uma expressão idiomática? Lembrem-se sempre da palavra, desse prefixo radical, idios. Idios, que é próprio, é coisa própria de determinado idioma, de uma determinada língua. Tá? Então daí idiomático. Maravilha. Então, eu acho que eu vou acertar na mosca. Sim. Porra, essa daí, essa realmente... Acertar na mosca, né? Abrir o coração. E aí ele tem na situação 3, ele fala daquelas reuniões em que há lugares de sobra. Esse lugar de sobra, exatamente. Gostei. Abotoar o paletó. É isso. São expressões idiomáticas. Arregaçar as mangas. E de fundo metafórico. Muitas delas têm um fundo metafórico. É isso. Nessa tem uma mais à frente. Do homem que é homem. Depois, no homem que é homem ainda. Ele diz, o homem que é homem, eu achei também muito interessante, é quando no início ele vai dizer assim. Lá no início. Lá no início. Vamos pegar as 4, 5, ele vai falar do soufflé. Homem que é homem na 4ª linha. Homem que é homem não come soufflé. Homem que é homem de agora em diante chamado de HQEH. Ele vai fazer uma baquigrafia, ele vai fazer uma redução, como se criando uma sigla. E o HQ... Para facilitar também, né? Porque na redação que você coloca lá, ONU, Organização das Nações Unidas. E depois, a partir daí, você pode botar só ONU. Sim, exato. Mas o que me chamou a atenção é esse HQ, Histórias em Quadrinhos. Não é isso, claro que não é isso. Mas chama a atenção, fica muito mais fácil. E lá, tanto é que no segundo parágrafo ele vai dizer assim: homem que é homem só vai ao cinema ver filme de Franco Zeffirelli, quantas vezes nós vimos. Hoje você não pode falar para um jovem quem foi Franco Zeffirelli, Ingmar Bergman, né? Lee Marvin, Charles Bronson. Adorava aqueles filmes de Bang Bang do Charles Bronson. Então, todas essas intertextualidades são intertextualidades anacronizadas, já anacrônicas. Essa daí mas complicado, né? Complicado. Tem uma frase Não, mas eu acho que o UERJ pode cobrar não estou apostando não, porque ela vai cobrar todas. Diferente do livro do ano passado, do Chico Buarque. Diferente, porque eram 8 contos, aí dava. Mas acho difícil, como eu falei nos podcasts, cobrarem todas essas crônicas. Algumas vão ter que sacrificar. Essa aqui, provavelmente... Eu acho que é sacrifício. Só uma observação de passar para outra. Da Amante. Dia da Amante. Esse Dia da Amante, então, a gente também já falou aí. Sim. Ele está já
ele tá na situação 3, aí vem o diálogo, depois vem você, A, resolve entrar no espírito, B, pega a sua mulher ou namorada, Sei e qual é. aí depois ele vê assim, esse país foi feito por homens que eram homens. Esse homens, primeiro, é um substantivo, e depois eu posso dizer que é um adjetivo? Pode, Né? pode. Esses homens Pode, eram pode, homens, de fato, pode, é isso que ele está pode. querendo. Aliás, toda construção com verbo ser, muitas vezes fica difícil você distinguir se substantivo e se adjetivo. É, Aí prevalece a ordem direta. tá, Esse homem aí. entendi. Mas na verdade eu continuo vendo o homem como Como substantivo. substantivo também. Por quê? Porque isso é um predicativo. E o predicativo ele não é só representado pelo adjetivo. Ele também pode ser representado por uma locução substantiva, por um substantivo. Sim, cabe interpretação aí. Sim. Uma boa 60, lembrança. 67 é a minha numeração aqui, que não tem nada a ver com a numeração deles. Nobel. Nobel. Veja como é aí, de cara, é fundamental que nós façamos a prosódia correta. Eu conheço muita gente O Nobel, boa né? que fala Nobel. É. Já vi gente até com uma cultura boa falar Nobel. Não é Nobel, a palavra não é paroxítona. Era uma palavra oxítona, então é prêmio Nobel. Tem rúbrica também, não tem? Falam muito rúbrica. Rúbrica. É rubrica. Rúbrica teria acento, né? Seria Paroxítona. paroxítona. Muitas palavras. Né, que- Rubrica. Rubrica. Então, E cara, do Nobel, eu não vi muita coisa aqui não, Ronaldo. Você Não, marcou não. alguma coisa aí? Eu realmente não vi muita são dois, coisa. até porque falam aqui de dois personagens, os dois são mentirosos. O cara inventa o Roger, não sei como é que se pronuncia esse sobrenome aqui, se não me engano, de origem francesa. Então são dois personagens que estão mentindo aqui. Então os personagens são mentirosos. Eu inventei um nome, né? Lá no final. Exatamente, foi isso que ele vai fazer. Não é nada assim de especial, não, tá, nessa crônica aqui. Até porque ela é muito pequena mesmo. Fazer a leitura, mas eu Não. procurei. Não, também não vi nada de especial em Nobel. A próxima é brincadeira. Essa brincadeira é o feitiço vira contra o feiticeiro. Né? Eu sempre falo assim, que pode virar coisa séria. Começou como uma brincadeira. Telefonou para um conhecido e disse, eu sei de tudo. Você já imaginou? Aí, e depois o Cocomo, não é isso? Ele dá uma gaguejada? Onde é que está isso? Depois do sei de tudo, lá embaixo. Ele vai, sim, por amor de Cocomo, Deus, tá bem, né? Cocomo, exatamente. ele dá uma... Cocomo, Você viu que ele ficou meio quer dizer, atônito, né? Quer dizer, eu acho que há um fundo moral aqui também. Cuidado com esse tipo de brincadeira, que ela pode virar uma coisa séria. E virou uma coisa trágica depois. Então, essa importante a gente tomar muito cuidado com isso aqui. Com a Inclusive mensagem tem aqui. aí, ó, nessa, tem assim, se você andar na linha, se você andar na linha, é uma expressão idiomática. Idiomática, isso. Parabéns. E uma outra que eu fiquei na dúvida aí. Uhum. Você tem lá, às vezes o pessoal acha aí, se você andar na linha eu não conto, certo? Deixa eu ver aqui. Uma vez Onde parecer está ter isso? encontrado, Peraí. é um pouquinho depois aí. Deixa eu ver aqui. Achei. Se você andar na linha, eu não conto, certo? Certo. Uma vez parecer ter encontrado inocente, eu sei de tudo. Tudo o quê? Você sabe? Não sei. O que é que você sabe? Não se faça de inocente. Mas eu realmente não sei. Aí ele diz assim, vem com essa. Não vem com essa. Tá escrito não vem com essa aí? Não vem com essa. O meu tá faltando aqui, o meu tá Por isso faltando você não. estranhou, Por isso eu estranhei. Mas eu achei que ele tivesse legal. feito propositalmente, vem Não, com essa. não vem com essa. Não vem com essa. O meu Expressão não tem. idiomática também. É isso aí. Expressão idiomática, não vem com essa. Aí você não sabe de nada e por aí vai. Sim, Então faltou aqui no meu. foi bom você lembrar, tá vendo? Não... Agora, terminando, os vizinhos contam que uma noite vieram muitos carros e cercaram a casa. É formação de quadrilha, né? Formação de quadrilha. Várias pessoas entraram na casa, ouviram-se gritos. Os vizinhos contam que a voz que mais se ouvia era dele gritando. Era brincadeira, brincadeira. Foi descoberto de manhã assassinado. Cara, queima de arquivo, pô. Queima de arquivo. O crime nunca foi desvendado, mas as pessoas que o conheciam não têm dúvidas sobre o motivo. Sabia demais. Como é que tá essa pontuação? Não tem dúvidas sobre o motivo. Ponto. Sabia demais. 2 períodos. Se fosse
Professor Ronaldo, o autor, ele teria colocado 2 pontos. Ou O ponto e motivo, vírgula. ou ponto e vírgula, sabia Eu demais. poria, você me conhece, eu poria, você já conhece meu estilo. Pontuação machadiana. Machadiano. Eu poria 2 pontos, porque eu acho os 2 pontos aqui imbatíveis. Imbatíveis. Machado tá vibrando agora. Machado tá vibrando. Mas é isso mesmo. Quer dizer, aquilo que eu falei. O importante dessa crônica, o título, eu sempre falo, o tempo todo reiterando a questão do título. O título é antagônico à tragicidade que vai acontecer no desfecho. Ele é assassinado. Sim. Brincadeira sim, é com seriedade. Sim, perfeito. Tomar muito cuidado com essa tinha- antítese. Não Olha, tinha reparado aí. lembra que eu falei E da antítese com título, né? antítese no Legal. próprio título? Na relação, ao Edson pode colocar enunciado Sim. assim, o título relacionado ao conteúdo e vai embora. E cobrar não através das palavras que são. Porque aqui você não tem palavras que estão É a em essência condição- do texto. a imagem, aquilo que A eu falei imagem. no início. O Isso que é espírito. importante. Eu não gosto, por exemplo, quando alguém define antítese, assim, é a oposição de palavras. Nem sempre. A antítese pode ser oposição de imagens, Sim. não necessariamente de palavras. A linguagem não verbal faz muito isso. Você pode ter dois objetos, 2 elementos numa imagem e esses elementos são antagônicos. Você tem uma antítese imagística. Bonito. Espelhos. Espelhos, eu Conhece acho uma que música do João Nogueira chamada Espelho? Que não ele faz lembro. que ele fala do pai dele. Você vai escutar depois, pessoal de casa. Muito legal ele falando do pai dele. E o Diogo Nogueira regravou. Depois você escuta o pessoal de casa também, linda. Eu vou ouvir. E ele dizendo que é o espelho do pai, né? É. Que procura ser, pretende ser o espelho do pai. Essa crônica, o título já me chamou logo a atenção de cara. E eu desconfiei, porque quando diz assim, chega um dia na vida de todo homem que ele se olha no espelho, não é olhar-se no espelho, mas como a crônica tem um caráter da informalidade discursiva, gramaticalmente correto seria em que ele se olha ao espelho e não no Sim. espelho. Olhar-se no espelho é entrar pelo espelho. Né? Então, em que ele Pegar a caneta no chão, pegar ao chão. Exato, não dá para. Tem um professor que. Você conhece um professor? O professor. Eu sou o único professor que fala assim: copinho que eu vou escrever ao quadro. Eu não digo escrever no quadro, porque escrever no quadro é escrever dentro do quadro. Né? Estou debruçado à janela, eu vou falar ao telefone. Ao telefone. Bom, e vai por aí afora. Então ele diz assim: chega um dia na vida de todo homem que ele se olha no espelho de manhã e tem uma revelação estarrecedora. Sua mulher está dormindo com outro. Só que o outro era essa, e na sequência era ele mesmo. Era ele. Ele envelheceu, ficou bastante diferente. Então o espelho só revela a própria pessoa. Essa é a grande moral da coisa. Ele só revela a própria pessoa. Ele não faz outras revelações. Então o interessante é isso. Ele se olha ao espelho e fica especulando assim, como se fosse uma outra pessoa. É ele, não adianta. Então o espelho nos mostra o nosso contrário, confirmando o que eu disse. Logo no início do segundo parágrafo, ele dizer, o espelho nos mostra o nosso contrário, nossa esquerda na nossa direita, mas é este o limite máximo da sua dissimulação. Ele não vai enganar nunca. Ou seja, o lindo dessa crônica é isso, o espelho revela a própria pessoa, não engana jamais. Eu já tentei me olhar ao espelho e falei assim, mas eu era tão... Não, sou eu isso. Eu tenho que me lembrar que eu era tão jovem, tão mais bonito. Sou isso e acabou. O espelho, isso é cruel. Espelho, espelho meu. Você lembra? Diga, espelho meu, se há na avenida alguém mais feliz que eu. O Ronaldo, e depois, mais à frente, tem assim... eu lembrei um detalhe importante. Vamos voltar. Você não tem... Não sei se você tem todas as crônicas. A crônica está aqui. Eu me lembrei do paradoxo. Você não falou do paradoxo aí. Eu tenho que Depois falar. A gente retorna essa parte dessa crônica aí, para não esquecer. É importante, porque o paradoxo vai aparecer. Vai aparecer. Na crônica Desentendimento, o pessoal que está com o livro aí, começa na página 31, vocês vão ver que nessa página 31 há um momento que ele vai dizer assim, na primeira, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, na 10ª linha. Ele começa, essas coisas são complicadas. Nós já analisamos essa crônica. Aí ele vai dizer assim, combinando com o ventilador de teto, em estilo filme dos anos 40, passado em Marrocos, ele vai fazer a junção pelos itens, que desencavala num ferro velho e com o anão de jardim tão horroroso. Olha,
Estou muito desconfiado dessa estrutura aqui. Dessa estrutura aí. Eu, ano passado, desconfiei de uma, até a Luana falou aqui. Era uma questão que eles já sabiam muito o conteúdo, e eu disse, ela veio me falar, que é verdade que ela falou. E eu fiz para mais de 50 questões, eu já cheguei a 32 agora, hein? Do livro, 32, queridão. Eu já terminar o projeto UERJ e até a prova da UERJ já passei de 60 inéditas originais. Essa crônica está sendo liberada aqui. Nós estamos final de abril ou início de maio. Nós estamos gravando, mas ela vai ser liberada daqui a 3 semanas, né? Então, Antes provavelmente, da prova, início de maio, né, Fabrício? 6 de maio? 7 de maio. ótimo, pô. Qual é o problema? Não, ótimo. Então, assim, estou falando isso porque ainda tem tempo do pessoal um mês antes fazer ainda. essas questões lá no projeto. Como você é no projeto? Vai ter uma aula de véspera também? Sim. Dia 8. Então. Vai fazer mais algumas O questões. Supermed sempre pega. O professor de linguagem do Supermed pega a prova toda. Enfim, olhem só. Eu estava falando assim, ano passado a Luana falou. Luana era um aqui, assunto né? tão corriqueiro, já tão batido, que era a semântica dos conectores. E ela veio falar comigo, eu falei, porque eu não tinha tempo para corrigir todas, eu corrigia as mais importantes, explicava aquelas inéditas mais importantes. E ela veio pedir ajuda, eu falei, Luana, depois você vê isso aí. Eu falava para as turmas, ficou na dúvida, vem falar comigo. As questões que eu não trabalhei, vem falar comigo depois. A Luana veio, insistiu, brincava muito com ela, e ela disse assim, não, mas você já pensou se cai isso na prova? Aquilo me deu uma pautada, eu falei, se cair, eu me neguei. E fui explicar, a questão foi idêntica. O mesmo trecho, inclusive. Bom, então maravilha. eu estou apostando nisso aqui. Tá. Olha lá, ó. A galera anotou aí qual é a página? Página 31. 31, final do primeiro parágrafo. Final, ele vai dizer lá, e com o anão de jardim tão horroroso, mas tão horroroso, ele vem aí com uma ênfase, reforçando com a conjunção mais, e entra com um valor de consequência. Porque quando ele diz assim, vou falar já do paradoxo, tão horroroso, mas tão horroroso que era bonito. Que era bonito. Você tem um paradoxo. Sim. Aí o meu medo é esse, é aqui eu erro de pegar esse fragmentinho aqui, e jogar antítese e paradoxo. E a maioria vai marcar antítese e pode errar a questão. Porque isso é um paradoxo. Como é que alguma coisa horrorosa, né, vai se tornar bonita. Olha aí, a fusão dos opostos. Maravilha. E o outro paradoxo está na crônica Índios. Qual é a página? Aqui, eu tenho que ver a página. Essa crônica Índios também a gente analisou também, bem legal. É excelente a crônica Índios. Índios está na página 61. 61, 61, página 61. Não, está na página 62. Quando eles estão lá, né, relembrando a mnemônica do passado, aqueles filmes maravilhosos. Não é preciso dizer que estavam todos na mesa de um bar e que ninguém conseguiria se levantar mesmo que quisesse. Estavam tudo embriagado. Ninguém queria. A conversa chegara ao ponto ideal de melancolia e revolta. Pediram outra rodada de bebidas, só então se deram conta de que o garçom desaparecera. Não havia mais ninguém no bar. Onde será que as reticências, olha aí os sentidos da pontuação, onde será que está o garçom? Você pode completar como leitor, você tem essa liberdade. As reticências permitem que nós sejamos coautores. Eu sempre digo isso, as reticências... Bonito. As reticências me permite, eu vou falar do singular porque eu acho mais legal, não é egoísmo não, ou egocentrismo. As reticências me permitem ser coautor. Eu estou no mesmo dia. Aliás, um grande analista crítico, o Emil Steiger disse uma vez, quando você se identifica com um livro, com um romance, com uma crônica, você acaba estando na mesma disposição anímica do autor. E aí você, portanto, é coautor. Então, é a interpretação, às vezes não é do autor, né? Então você... Sim. Então, mas daí nessa... Onde será que... Você vê que é onomatopeia. Ele usa muito também, né? Que foi? Quer dizer, o garçom desapareceu... Que foi? Ouça. Eu não estou ouvindo nada. Sim. Exatamente, está quieto demais. Quer dizer, lá fora está muito quieto.
Ouça, ele vai dizer ouça. Eu não estou ouvindo nada, exatamente. Está Exatamente. quieto. Olha o paradoxo aí. Ele não está ouvindo nada. Paradoxo imagístico. Este é imagístico. Aquele já não era tão imagístico. Essa é novidade. Imagístico. Porque eu não falei que a antítese ela não é só de palavras opostas, pode ser de imagens opostas. Sim. Então, porque o paradoxo, que é a fusão dos opostos, não pode ser assim? Que aula, Seria hein? ótimo. Eles cobrarem seria Eu acho que pode ser um a desses fuga dois casos. do lugar comum. Se aparecer mais algum paradoxo até o último podcast, é claro que eu vou falar. Aliás, por que eles puseram paradoxo, hein, professor? O que você acha? Única mudança em Única relação mudança. Então, voltando ao lá edital. pro- Bom, no espelho eu queria Espelho, fazer tá. uma observação. Tem uma metonímia interessante que, claro, eu não queria, Será que é a mesma que eu marquei? não sei, diminuir o consumo de carne. Não. Não é essa, vai. Não, eu marquei uma outra aqui. Eu achei metonímico, mas não tenho certeza. Porque tem um momento que ele fala da Isadora Ribeiro. Sim, sim. Aí Uhum. você por aqui, Isadora. Na crônica Espelhos. Essa Espelhos, é. Primeiro ele falou lá, você tem 40, 50, 60, ou até, meu Deus, mais. E aí ele vem e fala da Isadora Ribeiro. E depois ele diz, você por aqui, Isadora? Sim, eu vi. Uhum. Vim para dizer que você vai ficar ótimo, grisalho. Já fui grisalho, eu. Aliás, hoje, coincidentemente, tá vendo umas fotos antigas minhas, com 40 anos era grisalho. Não era o cabelo todo branco, assim, era grisalho. Continue, por E favor. depois ele diz, ficará mais maduro. Uhum. Entendimento meu. Eu entendi ele dizendo, vai ficar ótimo. Não é só o grisalho. O grisalho Sim. representa o amadurecimento. Sim, sim. Porque ele volta Uhum. depois e diz, ficará mais maduro. Sim, mas isso não é metonímia, não. Se Não é você- seria uma... Não. Eu entendi assim como uma parte... Não, pelo todo. O Não é? grisalho como se Porque representasse vamos tudo. sair dessa história da metonímia como sinédo, que Sim. Não, a gente falou, não é só uma parte pelo todo. não é. Pode ser o autor pela obra, pode ser a obra pelo autor, mas não importa. O que importa é que a metonímia se estendeu. Metonímia é troca. E no último podcast eu vou fazer questão de falar muito detalhadamente da metonímia. O que eu como imaginei uma isso. Em palavra vez do entra- grisalho dizer assim, em vez do grisalho dizer você tá Quer ver uma velho, você tá metonímia? maduro. Um trecho que é um pouco vulgar, mas a gente ele faz isso na época, quando ele disse lá no finalzinho dessa página, vamos pegar assim, você testa os movimentos de braços e pernas, tudo funciona normalmente, mas não é isso que interessa. Como está impulso sexual integral e constante por tempo indeterminado, mas comece a evitar motéis com escada. Tá vendo? Olha que coisa, olha que criatividade. Aqui você vai ver uma metonímia clara. Diminua o consumo de carne branca, preta, amarela e mulata. Quer dizer, então aqui, claro, ainda que seja. Sim, Né, você tem a palavra carne sim. sendo usada no lugar da palavra mulher. É isso que ele está dizendo aqui. Uhum. Né? É isso aí. Essa é uma metonímia, só para ter uma ideia. Antes de terminar essa crônica, logo depois, sua vida continuará a mesma, até com vantagens. Sim. Seguindo aí. Uhum. Sua credibilidade. Aí você terá pretexto para sair das reuniões muito compridas, pois estará subentendido que precisa ir ao banheiro Mais seguido. mais seguido. É uma estrutura diferente, Diferente, né? insólita, não muito comum. Você precisa ir ao E o banheiro banheiro mais seguido. Mas se quiser, Diferente, como se fosse toda hora, costumeiramente, alguma coisa nesse sentido. Ainda nessa, Uhum. eu tenho aqui depois, mais para o final, e dizer, minha mãe diz que acha que já trabalhou com o Senhor, tio. Aham. Não procure consolo no espelho tradicional, esse instrumento diabólico que há séculos destrói todas as nossas fantasias. Nossa esperança é tecnologia. Cedo ou tarde inventarão um espelho. O espelho destrói as nossas fantasias. Sim. Porque foi o que eu falei no início da crônica. A crônica encerra essa moral. Você se olha ao espelho, está vendo o que você é na realidade. O espelho Você não está engana. voltando àquela ideia. Ele não dissimula. O espelho não dissimula. Eu anotei aqui rápido, Uhum. eu me fez, na primeira leitura rápida, pareceu uma prosopopeia do espelho. O espelho está destruindo. Agora eu já não vi dessa forma. Sim. Da personificação do Sim. espelho. E que eu Mas gostei- não é isso, E né? na sequência, ele não refletirá a imagem simplesmente, a captará e a transformará. Olha que é um outro detalhe que o UERJ pode cobrar da informalidade. O pronome oblíquo aqui, iniciando a oração, como se você me faz esse favor, não se inicia uma estrutura com pronome oblíquo, ele está começando com um pronome oblíquo, a captará.
e a transformará em impulsos eletrônicos que podem ser manipulados pelo usuário. No painel do espelho digital, Aí tem uma ótima. Haverá duas teclas. A verdade e escolha você mesmo. E o escolha você mesmo pode estar representando uma mentira. Então eu tenho uma... Maravilha. Uma antítese aí. Exatamente. E era sobre isso que eu ia falar agora. Era isso que você ia falar? Exatamente. Parabéns. Boa. Acionando essa última, você terá à sua disposição um menu de opções reconfortadoras para o que o espelho lhe mostrará desde 20 anos menos. Aí vem uma referência para mim ao melhor ator. Eu quando tive Facebook durante muitos anos, com o Instagram e tal, eu achei já que a gente está falando tanto em anacronismo, eu acho o Facebook hoje bastante anacronizado. E eu acabei com o Facebook. Então, havia aquela a foto minha do Facebook, a menor, e a maior era do Richard Gere, esse maravilhoso ator. Eu não sei se há muita diferença. Preferido, seu preferido? Meu preferido, Richard Gere, que fez Uma Linda Mulher. Pode dizer o meu preferido, Osmar Prado. Osmar Prado é excelente. Ele fez Tem cada uma cena papel. dele com o Reginaldo Faria, Eram que ele recita, feras. que ele recita Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, ele recita poema em linha reta. Um ator se revela ou uma atriz se revela quando um papel é muito desafiante, desafiador. Ele fez um papel, eu quero me lembrar que foi, não me lembro, agora faz tantos anos, mas ali o Osmar Prado para mim ficou como na galeria dos mais importantes atores da televisão brasileira. Você poderá usar um recurso chamado retouche que lhe permitirá. Mas o que eu estou dizendo, de nada nos adiantará o espelho digital. Isso é para ele não cair em contradição. Na idade que precisamos dele, não saberemos como manejá-lo. Somos velhos, sabe? Como eu. Ou seja, a verdade prevalece. Está aqui. A verdade prevalece. No final é isso. Pode pensar em espelho digital, pode pensar em qualquer coisa. Mas a idade você vai se olhar e o espelho vai prevalecer. Não, pô, mas isso aí, a gente está aqui para resolver tudo, meu amigo. E continuar, né? Sim. Continuar, tem muita coisa para a gente conversar. Sim. Richard Gere. Não sei se é essa pronúncia, mas acho que é. Não, Richard Gere. mas tem outras respostas possíveis aqui nessa situação, né? Sim. Maravilha. Você tem a próxima crônica é Tios, né? Que é uma crônica também curtinha. Não há muito o que falar sobre ela. É uma crônica. O título é muito interessante também. Tios. Tios, referência a vários tios, a mais de um, né? Tios é referência a mais de um tio, do personagem do protagonista. Sim, mas ele começa assim, já o tio Dedé. Então você deixa para o leitor quantos esse personagem aqui tem. Então já o tio Dedé fazia ir embora. Os mais velhos já estavam cansados de ouvir a história. Quer dizer, os velhos repetem muito. Essa é a mania dos velhos. Né? Então, o cara dizer que ele foi ator, mas ele só fez só fez parte lá de uma... Era um figurante. É muito engraçado. Não é mais nada de especial nessa fosse um grande artista, né? Tem um momento aí, não é muito à frente, não. Uhum. Logo depois do primeiro diálogo, o primeiro diálogo termina assim: como foi que o senhor entrou no filme? Uhum. Eu fazia parte de um conjunto, Los Tropicales. Sim, sim. Aí em seguida, aí tá assim: descobriu que o Rafael estava namorando uma pequena americana, aliás, um pedaço. Uhum. E ele bota reticências. Anacrônico também, né? Sim. Pedaço de mau caminho. Pedaço de mau caminho, exato. O pessoal não sabe o que é isso. Não sabe o que é isso. E seria uma expressão idiomática aí, Sim, pedaço sim. de mau caminho, e ele coloca as reticências, Uhum. mas quem conhece... Sim. É isso, 77. Uma parábola. 77 é a minha página, não tem nada a ver com a sua. E qual o número? Você está 77. A minha aqui, eu queria saber porque essa referência a número. Uma crônica maravilhosa, e eu digo, o Erd cobra essa crônica em cheio. Je ne sais quoi. Sim. E aí, olha, é interessante. Cara, esse cara é um gênio, ele realmente é um grande cronista. Você já reparou que todas as crônicas, a maioria com um título linear. Um título linear. Seja um título com 2, com 3, 4 palavras, não importa.
Mas ele faz a estrutura como frasal. Ele fala, a frase acabou. Isso. O verdadeiro José, a farsa, e vai por aí fora. Aqui ele usa 2 pontos. Je ne sais quoi, uma parábola. Ou seja, ele vai usar os 2 pontos aqui que são metalinguísticos. Porque je ne sais quoi, aqui está numa fusão, uma expressão francesa. Je ne sais quoi. Me lembrou até Graciliano. Ah, é porque... Grande Sertão. Ah, você faz Você propósito, gosta, né? faz Você de se emociona? propósito. Eu adoro. Grande Sertão, Ver- Veredas. Eu já fico Não é Grande franzido. Sertão, Veredas. fico É Grande franzido. Sertão. Pouca gente Beleza. sabe pronunciar. Quando o aluno fala assim, vai cair na prova o Grande Sertão Veredas, eu falo, essa obra eu não conheço. Não é Grande Sertão Veredas? Existem os 2 pontos. E você sabe o que significa veredas? Ah, professor, caminhos. É isso aí. Caminhos até inimagináveis. Ele vai tratar de caminhos inimagináveis. Não é só questão do sertão. Grande Sertão. Sim, sim. De Adorim. De Caminhos. Veredas. E você viu, não sei se você lembra do final desse. Não, eu confesso que eu não li o livro inteiro, mas um amigo me deu spoiler e contou o final. Não vou dizer o nome desse amigo. Não mas- diga, não diga. O final, para aquela época, é uma coisa maravilhosa. Então, Je ne sais quoi, uma parábola. Eu fiquei intrigado. Eu falei, todos os títulos, para mim, foram compatíveis com o que eu havia, o que eu pensei. Eu olhava para o Je ne sais quoi, uma parábola. Eu falei, claro, o título, esse é o tipo do título opaco. Até quando eu trabalho com redação, eu falo. Opaco, o título opaco é ótimo. Você gosta disso? Sim, Né? adorei. Porque tem um título transparente. Transparente. Um título Você opaco. já sabe a moral da história quando eu leio o título transparente. Já contei mais ou menos isso. A vida de Brian, pô. Eu me lembro que estava na É. Tijuca, Cinema América, a vida de Brian. Eu era garoto, eu falei, eu vou entrar para assistir esse filme, porque você vai contar a história de um cara chamado Brian. Agora, tomates verdes fritos, aí é dose. O título do filme era Tomates Verdes Fritos. Eu passei na frente, um cinema na Tijuca mesmo, Sociedade dos Poetas Mortos. Mas não vou assistir, que isso é filme de terror. Filme de terror. Não tem nada a ver. Nada a ver. Então, é um título opaco. Je ne sais quoi, uma parábola. Só que eu fui uma parábola e li, e aí fiquei maravilhado. Então, esse título, gente, cuidado, ele é metalinguístico. Je ne sais quoi, uma parábola. Legal. ele tá Esse explicando, título é ele tá metalinguístico, está explicando. Agora, que parábola é essa? É uma parábola religiosa ou uma parábola geométrica? Vai, eu quero ver agora, vocês depois lerem com calma, parábola religiosa ou parábola matemática. Eu vou dar a minha opinião. Se me permite, eu vou ter que ler alguns trechos. Tá, deixa eu só, antes de você fazer, antes da leitura, primeiro parágrafo tá assim, entrava em qualquer banco do país, pisando num tapete de subgerente. Pisando no tapete. Um Né? tapete de subgerente. Né? Num Um subgerente tapete. por baixo e ele Esse- pisando Sim, os também subgerentes. essa né? imagem fantástica. Posso fazer uma Por leitura favor. rápida? Essa eu tenho que ler, não toda, porque ela é enorme, mas o milionário era um self-made man. Eu fui pesquisar isso aqui. Tá aí ó, a explicação em seguida. Em seguida, Tinha se feito assim tinha mesmo. se feito assim mesmo, você não precisou de ajuda de ninguém. Sim. E esse cara, né, esse aqui é ótimo. Então ele faz uma brincadeira, o que eximia seu pai e sua mãe de qualquer culpa. Ele se fez sozinho, não precisou da mãe e do pai ajudá-lo. Possuía a maior cobertura de piscina da zona sul do Brasil. Não é do Rio de Janeiro, é do Brasil. Carro de tamanho, aí vem com uma tremenda hipérbole, carro do tamanho de iates e iates do tamanho de navios. A cada minuto do dia ele ganhava o equivalente ao orçamento de um município dos médios. Entrava em qualquer banco do país, pisando, como você falou, num tapete de subgerente. Os filhos nas melhores escolas, a mulher nos melhores vestidos, tudo que o dinheiro podia comprar. Aí vem a questão crucial. Mas lhe faltava, bem provável de Oeste cobrar isso, mas lhe faltava, aí vem a reticência, faltava, ele não sabia o quê. É que ele repetindo, faltava, ele não sabe, Sabe né? que a gente, cara, é bem sucedido, é rico, tem tudo, mas está faltando alguma coisa, ele não sabe o que é. Nas suas organizações trabalhava um jovem de família antiga e tradicional, mas que devido às voltas do destino e da economia de mercado, perdera todo o seu dinheiro. Dessas famílias que antes produziam aristocratas rurais, desculpe, e hoje produzem secretários de embaixadas e relações públicas. Você conhece a história que ele faz contato com o leitor.
O milionário mandou. Aí, meu, que dá Você impressão. conhece a história. Isso machadiano também, né? Machadiano, ele Machado solta. conversava com o leitor, Sim. né? E outra coisa que é muito legal aqui é a seguinte: aqui vai dar a impressão de que é uma alegoria religiosa, a parábola religiosa. O milionário mandou chamar Rude, ou Rudi, eu acho que é Rude. Uhum. Se fosse Rude a pronúncia, se for Rude, teria que ter um acento, mas é um nome aportuguesado. Você sabe, eu fui pesquisar, Rude vem de Rodolfo, de Rudolf, do É alemão, mesmo? que significa, sabe o quê? Rudolf em alemão? Aquele pequeno homem mais genial, um cérebro inteligentíssimo, um lobo, um lobo, famoso lobo, célebre. O milionário mandou chamar o Rude, seu nome era Rude, e expôs a sua angústia. Sabe quando na antiguidade os faraós chamavam aqueles magos que iam dizer o futuro, Aham. interpretação de sonhos? Parece que esta é a parábola, mas não é, ela é geométrica. E eu vou provar por quê. Essa é a minha preocupação. Tenho tudo que o dinheiro pode comprar, disse o milionário, mas me falta não sei o quê. Rude cruzou as pernas, puxou o friso impecável das calças entre dois dedos manicurados. Legal, né? Manicurados, é Sempre ótimo. na questão da formação de Marquei palavras, também. do processo de formação de palavras, eles podem cobrar de manicure, manicura, e com esse sufixo cobrar derivação sufixal. E sentenciou, já sei. O cara já sabe e vai falar. Isso aqui eu acho ótimo. Lhe Me falta. falta je ne sais quoi, que significa não sei. Je ne sais quoi significa. Sabia que significa não sei o quê? De novo, né? De novo, ele não, porque quando o cara diz que está faltando alguma coisa, ele não sabia o quê. Sim. Aí esse cara que é um conversa fiada, é um enganador, diz assim, falou em francês, o cara acreditou. Pô, falou uma coisa diferente, quer dizer, E aí lhe o falta isso, o isso tá je letra ne sais- maiúscula, sim, que não me je ne reforça. sais- je ne sais quoi, que significa não sei o quê. O milionário pulou da cadeira, Rude acertara na mosca. Ainda de pé, o milionário gritou outra vez. Isso é exatamente o que me falta, je ne sais quoi. Eu quero que você me ajude a consegui-lo. Olha, a parábola, de certa forma, mas não é essa a parábola ainda. Pago qualquer preço pelo je ne sais quoi. Aí ele vai. E esse cara era um enganador, como eu falei. O Rude era um enganador. Então ele vai, e até que esse milionário não sabe se comportar. Há um momento que ele vai dizer assim, ele reúne e esse conselheiro, porque esse Rude era um conselheiro, diz para ele assim, não, você tem que ser moderado, não é assim. E ele deu uma festa e depois ele disse assim, ai que foi uma gafe, cada um escolhe o seu veneno e quem quiser guaraná também tem. Quer dizer, e no final, agora eu quero falar dessa parábola. Lá no finalzinho ele vai dizer assim, tem que nesse parábola. Passaram a ir juntos a toda parte. Aí o cara falou, eu vou contigo. Ele queria sair porque você dá muita gafe, eu vou com você. Em pouco tempo frequentaram ambientes e convivendo com pessoas que o seu salário anterior proibia. Rude tornou-se uma figura conhecida e admirada nas altas rodas da cidade. Para os outros, Rude não era apenas um bem-sucedido homem de negócios, como provava o seu óbvio status dentro das organizações do milionário grosso, aquele, como era mesmo o nome dele, não está nomeado. Esse milionário não está nomeado na crônica. O Rude está nomeado, mas o milionário não. Não sei qual foi a intenção do Veríssimo aqui. Era um homem fino, inteligente, civilizado, o Rude, né? Bastava ver como ele contornava, com tato e bom humor, as incríveis gafes do seu patrão. Começou a ser citado com frequência nas colunas sociais. Suas frases de espírito eram repetidas. O corte da sua lapela era imitado. Todos concordavam. Era um exemplo, né? Rude está perdendo seu tempo como um subalterno. Era um executivo nato. Quer dizer, o Rude vai conseguir tudo que o milionário queria conseguir e não conseguiu. Queria e não conseguiu. Não demorou muito para ser convidado a dirigir um grande consórcio de empresas com capital estrangeiro, depois de maravilhar os donos americanos com a sua pronúncia de inglês e de seu conhecimento de bourbons. Sua vida, então, passou a ser um anúncio de Hiltons. Só na decoração do seu escritório ele vai cometer um grande erro. Sim. Né? Porque assim no início ele faz. Era um cara que perdeu tudo. Sim, aí ele gasta tudo Gasta que podia. tudo que podia. Em 6 meses Só na tava... foi demitido. Voltou ao ponto de partida. Olha a parábola. Olha a parábola Sim. geométrica.
Você conhece, fala alguma coisa sobre essa parábola matemática. Do retorno. Do retorno. E ele vai Sai de um faltava, ponto, faltava. chega ao auge e a decadência chega ao ponto de E partida. ele não sabia o que, voltou. Espetacular. Genesequá. Não sei o que. A farsa é uma crônica muito pequenininha, porque eu vi que esse título aqui só é explicado no final, né? No final que você vai ver, a farsa é uma coisa burlesca, uma coisa caricata, né? Essa aqui é muito engraçada. Quando eu vi o ruído da porta sendo aberta, a mulher, quer dizer, aquela traição. E aqui tem uma tremenda inverossimilhança. Céus, meu marido! Aí entra aquela história do sapato, para quem leu a história. Sim. Né? Boa essa também. Tem uma parte inverossímil que diz assim: com quem você estava conversando? O marido chegou, com quem você estava conversando? Eu com ninguém? A mulher diz: era a televisão. E você não disse que ia para São Paulo? Aquela inversão de valores. Gente, cuidado com essa frase, inversão de valores. Eu estou sentindo cheiro de UERJ com essa frase, inversão de valores. Acontecem muitas inversões de valores em algumas crônicas. Tem um exemplo, eu já falei em podcasts anteriores. Espere, aqui no quarto não tem televisão. Ele vai dizer para ela: não mude de assunto, olha ele invertendo. O que você está fazendo em casa? Como se estivesse errado, pô. Quem estava errado era ela. O amante estava dentro do armário, que ela escondeu o amante no armário, mas deixou os sapatos dele, eu me lembro bem disso. O amante começou a rir. Quer dizer, como é que o amante, que era para estar super nervoso, começa a rir? Olha um dado de inverossimilhança aqui, muito importante. E lá no finalzinho, nós temos a coisa que eu achei mais louca do mundo. Tudo ficou como aí justifica o título, tudo ficou como uma farsa. O amante sentiu que o marido sacudia, mas agora não era o seu riso, era o seu coração. Agora o amante ficou com medo. Ouviu os pés descalços do marido aproximando-se do armário, preparou-se para dar um pulo e sair correndo do quarto e do apartamento antes que o marido se recuperasse. Derrubaria o marido na passagem. Afinal, tinha os pés maiores, mas a mulher falou: você sabe, é claro, olha a inversão, que no momento em que abrir essa porta estará arruinando o nosso casamento. Se não houver ninguém aí dentro, nunca conseguiremos conviver com o fato de que você pensou que havia. Será o fim. Aí ele diz: e se houver alguém? E havia, né? Aí será pior. Se houver um amante de cuecas dentro do armário, o nosso casamento se transformará numa parçaria só, de terceira categoria, em teatro barato. Olha o burlesco aí. Não poderemos conviver com o ridículo. Também será o fim. Depois de alguns minutos, parece que ele entendeu o que ela disse. Uhum. Depois de alguns minutos, o marido disse: de qualquer maneira, eu preciso abrir a porta do armário para guardar a minha roupa. Abra, mas pense no que eu disse. Lentamente, o marido abriu a porta do armário. Marido e amante se encararam. Nenhum dos dois disse nada. Depois de 3 ou 4 minutos, o marido disse: com licença. Começou a pendurar sua roupa. O amante saiu lentamente de dentro do armário, também pedindo licença, e se dirigiu para a porta. Parou quando ouviu um psiu. Disse: é comigo? É, disse o marido, os meus sapatos, que houve troca de sapatos. O amante se lembrou de que estava com os sapatos errados na mão, junto com o resto de sua roupa. Colocou os sapatos do marido no chão e pegou os seus. Saiu pela porta e não se falou mais nisso. Ficou como farsa, pô. Inverossimilhança, inverossímil, porque duvido que né, isso não acontece na realidade. É um burlesco aqui, o que é? Representação cômica, teatral. É a história do sapato. É. Tem um momento. Olha, aquilo que eu vou desculpar, eles vão cobrar essa questão da verossimilhança e da inverossimilhança. Eu tenho falado isso o tempo inteiro. Tem uma parte aí nessa, é anterior a que você estava lendo. Uhum. Você consegue achar assim? São os sapatos que você tirou. Deixa eu ver aqui. Assim, eu cheguei em casa com os mesmos sapatos que saí. Estes aqui não são os meus sapatos. Sim, são os sapatos que você tirou. São os sapatos que você tirou. Você mesmo disse que estavam apertados. Logo os sapatos que você tirou estavam apertados. Esses não estavam apertados, logo não eram seus. É a conclusão. Que dá a ideia aí de você pode fazer uma associação, não é bem isso, né? Mas é porque eu lembrei de indução e dedução.
Sim, em que ele fala das premissas. Ih, rapaz, está no conteúdo, não. Tá no conteúdo, né? E a UERJ no passado cobrou. Ela vem cobrando de uns 3 anos para cá essa questão dos métodos de argumentação ou métodos de raciocínio. Dialética também. A dialética, ela não cobra. Pode cobrar, mas ela... tem lá, mas Tem, cobra tem, indutivo e tem, dedutivo. tem. Ela cobra. A dialética, que eu sempre digo que a dialética é a arte da conversação. Eu não gosto que... Não tem, se delongar numa explicação para confundir o aluno. Dialética é a arte da conversação através de um debate. Sim. Eu não estou com você aqui numa dialética, nós não estamos debatendo um assunto. Agora, o importante que você lembrou bem é que na última premissa, que é a premissa de conclusão, usa-se muito logo ou portanto. Por isso Então, que eu lembrei. lembrou bem. E pode ser que a UERJ cobre. Quer dizer, você está querendo ser meu rival, meu êmulo é rival, está vaticinando, de repente, se cair esse trecho, já vou preparar uma questão sobre esse trecho aqui. Pronto. Acabou, você me deu as dicas. Coloca no projeto. Do dosão 12, dozinho dessa gradação. É verdade, essa foi outra, aí já entrou lá no projeto. Já né? entrou no projeto. Essa é boa também da gradação, né? Sim, da gradação. Quanto tempo a gente tem, Fabrício? Quanto tempo a gente tem hoje? 1h10? Então, acho que dá pra Vamos adiantar um pouquinho, mais umas 3 crônicas aí, Ronaldo? Falta a cantada, a verdade sobre o 1º de abril. Tem 3 crônicas aí. Tá, então vamos lá. E a fidelidade. E a fidelidade 4. Não, pode deixar a fidelidade para a próxima, vamos lá. É muito curta. A cantada. Especulando lugares, né? É um clichê. O que eu achei mais. Cara, eu tô falando muito desse troço, dessa relação de título com o texto. Título e texto. Cantada. Quando eu vi esse título, a primeira coisa que eu faço é querer fazer. Qual é a relação? Percebe-se logo. Se vocês sabiam que cantada, essa palavra cantada é um clichê, onde é que está esse clichê? Onde é que está essa chapa? Querem ver o início do diálogo? Eu sei que você vai rir, mas. Sim, aí diz a mulher. Por favor, não pense que é paquera. Não penso não, pode falar. Eu não conheço você de algum lugar. Quantas vezes se começa um cortejo amoroso, uma cantada, na verdade, com essa frase. Eu conheço você de algum lugar. Quantas vezes você fala, isso é uma chapa, isso é um clichê. Você nunca fez isso, professor? Nunca chegou, na sua época de jovem, uma mulher pela qual o senhor estava interessado, assim, eu conheço você. Você não conhece a mulher, eu conheço você de algum lugar. Nunca aconteceu isso com o senhor? Já aconteceu comigo. Já aconteceu comigo. Uhum. Deixa eu botar os óculos para... Estou com 20 anos, eu fazia muito isso. Era uma coisa meio boboca, mas eu usava esse clichê para a pessoa, mas será? E é o que vai acontecer, e o diálogo vai o tempo todo. Eles erram completamente, porque eles nunca se conheceram, foi cantada dele. Toda hora, foi a conversa fiada dele, foi a forma dele começar. E ela também deu cordas. Vai na onda dele. Ela não foi na onda, ela também estava interessada. Sim, sim. E o que eu acho mais legal aqui é... Posso chamar a atenção para um detalhe de semântica dos conectores? Vai partir o diálogo, lá na página 120, ele vai dizer, não, o iate, tem uma vaga lembrança de ter visto o seu rosto no iate. Impossível. Há anos que eu não vou a Porto Fino, desde que perdi tudo o que tinha no cassino. Ah, meu Deus, 7 anos. Se desde que, cuidado com essa locução conjuntiva, desde que 99% das vezes tem valor de condição, é condicional essa locução. Vai cair semântica dos conectores. Desde que? Desde que... Só vou lhe dar o carro desde que você passe no vestibular. Você tem um desde que é condicional, que esse desde que aqui está não é condicional, é temporal, é ideia de tempo. Não, sim, porque ele fala desde que perdi. Exatamente. Então há caso já. Mas o mais maluco disso tudo é no finalzinho do diálogo, ele vai falar assim, pode ser sempre confundo, Charles, se não for em Londres, então onde? Precisamos descobrir. Hoje eu não durmo sem descobrir onde nos conhecemos. No meu apartamento ou no seu? Cara, isso aqui é um duplo sentido. Aí vem os asteriscos. Você está vendo aí? Aí tem os asteriscos no seu? No meu apartamento ou no seu? Asterisco. No meu não tem aqui. Aqui é uma demarcação do encontro que eles vão ter. Foi ótimo para mim, já é final. Eles estavam no apartamento, tiveram uma relação maravilhosa. Fala sobre o cigarro é a pausa, quer dizer, os dois realizaram o seu desejo, o desejo. Qual era o desejo? Eles
terem uma relação. Ficarem juntos. Ficarem. Se hoje se fala ficar, a juventude entende muito bem isso. Essa história do cigarro também, né? Uhum. É mais claro, agora me lembro. Não é coisa de você sem o mar. Você quer o cigarro, afinal. Cigarro Sim. também representa Sim, o pós, né? É um É o símbolo do pós. pós. Como o pirulito naquela crônica era um símbolo também. Então é o pós, o cigarro é o pós, é isso mesmo. Então é muito legal essa crônica, porque é uma cantada. A cantada que deu certo. E era isso, você não sabia como se chegar a uma mulher, era investida do macho, do homem, e ele falava assim, eu não conheço você de algum lugar, eu já fiz isso várias vezes quando era jovem, eu não conheço você de algum lugar. Conversa. Se ela tivesse interessada, ela ia desdobrar a conversa. Foi o que aconteceu aqui, desdobramento, até irem para o tálamo, para o ponto-chave. A verdade, Para mim, eu marquei aqui, num ponto, 3 palavras que se repetem. Talvez isso possa ser observado. Mas você quer falar primeiro da verdade? Se me permite? Sim, senhor, pode falar. Paro de dar aula se essa crônica não cair. Trechos dela. Você já falou isso umas 3 vezes. Vou repetir. Tá essas duas últimas, a verdade, tá gravado. Está tudo gravado tá aqui. Gravado. E eu vou cobrar isso. Vou ter que arrumar um professor de português. O que eu falei num dos podcasts anteriores, eu falei que a mentira, a crônica, a mentira é a verdade. Engraçado, olha a antítese. Pode ser que o Erge elabore, engendre uma questão do título A Mentira, de uma das contas que nós fizemos aqui já, e a verdade. Cara, uma das melhores. Para mim, a verdade com a mentira, e mais a última que a gente vai ver, é a verdade sobre o dia 1º de abril. Uma donzela. Essa tem que ler tudo, não tem jeito, é curta. Uma donzela estava um dia sentada à beira. Eu leio com toda a solenidade essa. Você vai se emocionar, não? Não, eu vou fazer as minhas reverências. Olha, você, inclusive, nós conversamos aqui que num outro encontro, você tem que fazer a leitura do segundo verso da canção. No último encontro, eu vou fazer o segundo verso da canção. Fazer uma digressão aí. Vão adorar. Permissão. Sim, vão adorar. Olha que crônica. Fabrício, ouça. Uma donzela estava um dia sentada à beira de um riacho, deixando a água do riacho passar por entre os seus dedos muito brancos, quando sentiu seu anel de diamante ser levado pelas águas. Temendo o castigo do pai, porque ela estava com medo, né? A covardia humana, ela é covarde, essa personagem é covarde, estava com medo do pai. A donzela contou em casa que fora assaltada por um homem no bosque e que ele arrancara o anel de diamante do seu dedo e a deixara desfalecida sobre um canteiro de margaridas. O pai e os irmãos da donzela foram atrás do assaltante e encontraram um homem dormindo no bosque e o mataram. Mas não encontraram o anel de diamante. E a donzela disse, agora me lembro, não era um homem, eram 2. Começa a mentir mais ainda. Tem uma outra que acontece isso também, né? Eles vão inventando uma mentira atrás da outra. Exato. Aqui vem uma superposição de mentira, mas o desfecho é espetacular. E o pai e os irmãos da donzela saíram atrás do segundo homem e encontraram e o mataram. Mas ele também não tinha o anel. E a donzela disse, então está com o terceiro. Aí colocou mais um. Mais uma mentira. Pois se lembrara que havia um terceiro assaltante. E o pai e os irmãos da donzela saíram no encalço do terceiro assaltante e o encontraram no bosque. Mas não o mataram, pois estavam fartos de sangue. Até porque mataram 2. Sim. Que não tinham que ter matado, né? Injustamente. Exatamente. Agora vem um terceiro. Mas não o mataram, pois estavam fartos de sangue. E trouxeram o homem para a aldeia e o revistaram e encontraram no seu bolso o anel de diamante da donzela para espanto dela. Foi ele que assaltou a donzela e arrancou o anel do seu dedo e a deixou desfalecida, gritaram os aldeões. Matem-no! Esperem! Gritou o homem no momento em que passavam a corda da forca pelo seu pescoço. Eu não roubei o anel, foi ela que me deu. Opa! A outra mentira. Outra mentira. E apontou a donzela diante do escândalo de todos. O homem contou que estava sentado à beira do riacho pescando quando a donzela se aproximou dele e pediu um beijo. Ele deu o beijo. Depois a donzela tirara a roupa e pedira que ele a possuísse, pois queria saber o que era o amor.
Mas como era um homem honrado, ele resistira e dissera que a donzela devia ter paciência, pois conheceria o amor do seu marido no leito de núpcias. Então a donzela lhe oferecera o anel, dizendo: já que meus encantos não o seduzem, este anel comprará o seu amor. Uma parte aí. Perceba que ele diz lá, Rolando. Pois queria saber o que era o amor. Depois ele vem, pois conheceria o amor. E agora ele vem, e ele sucumbira, pois era pobre. Eu achei os três, pois, muito próximos. Sim, numa espécie Então, de paralelismo sintático, de repetição do mesmo. A repetição, ele pode, de repente, buscar esse... Pode, o que o pois está querendo dizer, né? É uma explicação. Explicação ou causa. Beleza. Bem lembrado. E ele sucumbira? E ele sucumbira, pois era pobre, e a necessidade é o algoz da honra. Essa metáfora, o algoz da honra, a necessidade é o algoz da honra. Ele sucumbiu, caiu nos encantos dela, né? Anel valendo muito. Todos se viraram contra a donzela e gritaram: rameira, impura, diaba! E exigiram o seu sacrifício. E o próprio pai da donzela passou a forca para o seu pescoço. Antes de morrer, a donzela disse para o pescador: cara, mentira é coisa de história de vida, são histórias. As mentiras são histórias. Eu falo o tempo todo isso. Cai isso na UERJ. Vamos fazer essa associação. São histórias de pescadores. Pô. E aqui vem o diálogo entre ela e o pescador. Ela vai dizer assim: a sua mentira era maior que a minha. Eles mataram pela minha mentira e vão matar pela sua. Eles vão matá-la pela mentira dele. Aí ela pergunta assim: espetacular isso. Onde está, afinal, a verdade? O pescador deu de ombros e disse: a verdade é que eu achei o anel na barriga de um peixe. Mas quem acreditaria nisso? Acreditaria nisso? O pessoal quer violência e sexo, não história de pescador. Então, ou seja, a verdade era aquilo que parecia mentira. É verdade. E a mentira é o que parecia verdade, cara. História muito legal isso. Então, de repente, há história, há uma sugestão aqui de história de pescadores que podem ser verdadeiras. Isso aqui porque realmente eu cobrei até uma questão sobre isso no simulado, falando sobre riacho e peixe. Cobrando isso daqui. Aí. Cobrando isso aqui. Eles vão cobrar isso. O nome você já falou assim, umas 6 ou 7 que você disse, isso vai cair. 6 ou 7, eles já estão acertando metade das questões aí, praticamente. Eu não sei o que o senhor está sugerindo. Se o Tá senhor está se... Não, não é questão. Olha só. Se o senhor está se referindo a contextos anteriores... Eles vão conversar com você, eles vão te cobrar. Mas se não cair, foi uma tentativa. Que para de dar aula. Não, para de dar aula em alguns momentos. Agora, é engraçado que em contextos de vestibulares da UERJ anteriores, engraçado que eu peguei... Não, sim. Né? Foi integral até, mas tudo bem. Tomara que eu dê a mesma sorte. É a sensibilidade funcionando. Mas, e essa crônica, a verdade, a minha era maravilhosa. Já reparou que a verdade, todo mundo toma como mentira de pescador. Ele achou realmente. Pena que eu não estou com a questão aqui, que eu ia ler, está lá em cima da outra. Não, mas vamos fazer na próxima, a gente coloca essa questão aqui, vamos lembrar. Tem que lembrar. Mandar o essa colocar pra e a gente questão aqui. do dia 1º de abril, que essa também para a gente fechar. A verdade sobre o dia 1º de abril. O ano nem sempre foi como nós o conhecemos agora. Por favor, leia o senhor, por favor. Por exemplo, no antigo calendário romano, abril era o 2º mês do ano. E na França, até meados do século XVI, abril era o 1º mês. Quando eram 10. Que novembro era o mês 9, dezembro era o mês 10. Tá. E aí criaram 2 meses depois, criaram, se eu não me engano, Júlio I, Júlio Imperador, que disse que o mês dele tinha que ter 31. E aí Augustus disse, então o meu também tem que ter, pode botar uma aí, mais. agosto 31 também. Por isso que julho e agosto aqui tem 31. Aqui Não é aquela história que você vai contar? Sim, Janeiro, fevereiro. Isso. Aí vem julho, agosto. Os dois têm 31, Júlios e Augustos. Manancial de conhecimentos aqui. Mário Sérgio Cortella. Mário Sérgio Cortella. Aprendi com ele. Aprendi que é grande filósofo. Continue. Só posso fazer uma pergunta? Sim. Eu sou um leitor. Há uma narrativa aqui iniciando. O ano foi sempre como nós conhecemos agora. Aí vai citar os exemplos. Eu, quando comecei a ler isso aqui, eu acreditei. Para mim era uma verdade isso aqui. Continue, por favor. E na França?
Até meados do século XVI, abril era o primeiro mês. Como havia o hábito de dar presente no começo de cada ano, o primeiro dia de abril era, para os franceses da época, o que o Natal é para nós hoje. Um dia de alegrias, salvo para quem ganhava meias ou uma água de colônia barata. Com a introdução do calendário gregoriano, 1564, 1º de janeiro, passou a ser o primeiro dia do ano e, portanto, o dia dos presentes. E 1º de abril passou a ser um falso Natal, o dia de não se ganhar mais nada. Por extensão, o dia de ser iludido. Por extensão, o dia da mentira. Você acreditou nessa? Eu estava acreditando, ele me dá uma cutucada nessa como leitor. Você já estava até anotando lá, vou aprender isso aqui. Não, ele está de brincadeira, que isso é mentira. Continue. A outra, no hemisfério norte, onde tudo é contrário do hemisfério sul. Olha aí, antítese. Antítese. Hemisfério norte, hemisfério sul. Inclusive, em muitos países, corrupto vai para a cadeia. Imagine, a primavera está no auge em abril. Abril viria, mesmo do latim aprius, que viria de aperire ou abrir, pois a primavera é a estação em que os botões se abrem, tanto das flores quanto das roupas, e o pólen está no ar, e as abelhas voam, os camponeses correm atrás das camponesas, e como se não bastasse toda essa confusão, os alérgicos espirram e os pássaros cantam. Um dos primeiros pássaros a cantar a chegada da primavera é o cuco, cuja característica é imitar a voz de outros pássaros, tanto que os assim chamados relógios cucos não deviam ter esse nome. O pessoal talvez não conheça, né, o relógio cuco, né? Eu tive relógio cuco. Meu pai, quando em casa tinha também. Papai e mamãe tinham. Já que o passarinho... Muito convincente. Eu estava acreditando que a minha fosse verdade. Tem algumas, na internet, inclusive, tem muito isso. O cara vem com uma história, porque aconteceu isso, não sei o que. Aí ele bota os dados, 397.458 pessoas, às 3 horas e 36, aí você, meu Deus. E acredita, né? Tem uma história, uma vez contrária, da seleção, em 1998, que o Brasil perdeu aquela final para a França. Porque não sei o que tinham armado, porque tinham... criar que o Brasil ia perder, já foi de propósito, que o Ronaldinho não teve uma convulsão. E aí os caras davam os dados, né? 436 milhões que eles receberam, 17 pessoas. Tem sempre um número quebrado. E tudo relacionado com o contexto que nós vimos hoje das fake news, né? Umas peças, muitas delas. Isso aqui é fake. Isso aqui é fake. Olha só, continue. Estamos lá. Um dos primeiros pássaros a cantar a chegada da primavera é o cuco, cuja característica é imitar a voz de outros pássaros, tanto que os assim chamados relógios cucos não deviam ter esse nome, já que o passarinho canta quando sai da janelinha. É o seu próprio canto, é plágio. O primeiro dia de abril na Europa era, portanto, o dia do cuco, que saía do seu ninho para espalhar a discórdia. Eu acreditando nisso. Você, eu acredito. Me emocionei, idiota, eu. Cair nas malhas. A ideia é essa, né? A ideia é fazer você acreditar. Já que hora imitava um pássaro, hora imitava outro. E todas essas horas, as camponesas voavam, as abelhas perseguiam os camponeses pelos campos e os alérgicos floriam. E as flores espirravam e os padres mandavam parar essa pouca vergonha. Já. E matem aquele cuco. 1º de abril era dia do cuco. O cuco é um pássaro mentiroso. Aliás, até hoje, ninguém, fora alguns parentes mais chegados, sabe como é o canto real de um cuco. Já que ele sempre canta como outro. Logo, 1º de abril ficou com o dia dos mentirosos. Essa convenceu? Aí eu fiquei nervoso. Essa convenceu? A primeira, eu falei, tudo bem, a brincadeira dele. Agora a segunda, ele foi brincar comigo também como leitor. E aí você acreditou que essa fosse a verdadeira? Acreditei. Que a primeira era mentirosa. Agora eu vou explicar a verdade. Isso. E ele vem, e aqui vai outra. Olha só. Na verdade, tudo vem da Índia, onde desde tempos agora é verdade. Agora é verdade. Eu imaginei. Existe o Festival de Hulhas. Uma festa que dura um mês e que tudo é o contrário. Tanto que ela começa no dia 30 de abril. Tá vendo o que eu falei? 30 de abril, ele vai dando as datas. Ele termina no dia 1º, quando as festas entram nas suas casas de costas e começam a se preparar para a festa que já houve. O último dia do Festival de Hulha é reservado para o Vahila, que em sânscrito quer dizer tirar o sarro, que é quando as pessoas recebem incumbências absurdas, como isto já na época do domínio britânico, levantar a saia da estátua da Rainha Vitória para ver se a calcinha também era de bronze. É muito detalhe, né? Sim. Então você vai acreditar, né? Você vai na onda. Foram, aliás, os ingleses que levaram a tradição do hule para a Europa, junto com o curry e a malária. Uma destas é a verdadeira origem do 1º de abril. Mas, claro, isto também pode ser mentira. Aí você percebeu que todas elas são mentirosas. Ou seja, qual é a moral? Claro que eles vão cobrar isso. O título, vê o título, A Verdade sobre o dia 1º de Abril.
Qual é? A verdade sobre a mentira. Não, A verdade Barroso. sobre o dia 1º de abril, que é o dia da mentira. Quer dizer, a verdade sobre o dia 1º de abril é que é mentira. Mentira. É a mentira. A verdade é a É a mentira. mentira. Espetacular isso aqui. Quer dizer, Tudo a ver com o livro, com o título do livro também. Exatamente, a Né? ver. Essa Quer dizer, é ele a conta cara. três origens aqui do dia 1º de abril, todas Todas elas são mentirosas. Então, qual é a única verdade? A mentira. Cobrei isso nos simulados. Os alunos ficaram malucos. Caíram na minha armadilha, puseram lá a parte que eu falava de zero, semelhança, inverso. Também é bom colocar semana que vem. Tem que saber, o pessoal tem que saber, porque isso vai aparecer. Então, a verdade é a mentira. A verdade, 1º de abril, é mentira. Então, o desafio... Paradoxal. A verdade do dia 1º de abril é a mentira. Tomar cuidado, porque verdade e mentira pode ser uma antítese. Pode. Isso que a gente falou É aí, já pensou? Agora, Os Ronaldo, arcanjos nos estão ajudando agora. E saiu aqui. um desafio. Sim. Um desafio. Nós vamos fazer o final, trabalhar as últimas crônicas, um Sim. desafio. Porque eu olhei aqui e fala de saia. Eu Uhum. lembrei. Faremos o último episódio, Ronaldo Prestes virar de sarong. Que isso? Eu virei de sarong se a gente vaticinar a maioria aqui. Caiu da Então, prova. tá bom. Então Tá vamos bom, fazer mais um. Vamos fazer mais um. Nós vamos acertar Acho que uma boa essas parte, questões uma boa parte. e faremos um outro episódio no segundo semestre. Uhum. O senhor virar de sarong. Vai ser ótimo, vai ser muito Tá certo, engraçado. Fabrício? Não vai precisar colocar aqui na tela, porque Vai ser muito estará grande, aqui vai ser muito Ronaldo grande. de sarong. Galera, até a próxima. Valeu, obrigado, Parabéns, Ronaldo. Obrigado a você, Valeu. parabéns aí pelas intervenções, sempre muito inteligente. Um abraço Vamos para com tudo, todos. galera. Valeu. Alvíceras, tchau.